Vamos agora, então, antes da gente voltar para o quem, para falar sobre para quem a gente escreve, vamos dar um pulinho no que e discutir, então, um pouco o problema da escrita. E, na verdade, vamos identificar quais são os problemas. É quase que uma justificativa do porquê dessa oficina. Mas é importante vocês terem claro isso. O problema da escrita, como a gente já mencionou um pouquinho, está relacionado com isso. As pessoas não escrevem. Esse é o primeiro ponto. A gente fala muito mais do que escreve. Uma das coisas que os alunos de pós-graduação não necessariamente sabem é que ser cientista não é trabalhar na bancada. Ser cientista é ler e escrever. É claro que o cientista trabalha na obtenção do dado, mas isso um monte de gente pode fazer. Agora, transformar aquele dado em informação, esse é o trabalho do cientista. Então, dado que o nosso trabalho é esse, será esse para sempre, nós precisamos escrever, e é coisa que a gente não escreve. A gente está muito acostumado em ter nossas ideias na cabeça e não no papel. Então, gente, essa figura é só um ciclo vicioso que mostra que as pessoas não escrevem porque não gostam. É a primeira coisa, não gosto de escrever. Mas por que não gosta? Porque eu não sei. Não sei. Agora, escrever não é uma questão de talento, é uma questão de prática. Então, na verdade, você não sabe porque você não pratica. E você não pratica porque você nunca aprendeu. A gente aprendeu a escrever? A gente aprendeu a escrever, mas escrever, a narrar, a descrever, se a gente aprendeu, a gente acabou desaprendendo em algum momento. E isso é muito claro na hora que a gente escreve uma resposta de prova, escrever até... Você não sabe o que fazer com aquelas coisas que estão na sua cabeça. E nós temos que reverter esse quadro. A minha intenção com essa oficina é que vocês parem de falar que não gostam de escrever, parem de dizer que não sabem, parem de usar todas as desculpas que vocês usam para perpetuar aquele ciclo vicioso. Nesse mundo cheio de informação, se eu peço para vocês escreverem alguma coisa para mim, e vocês escrevem ou muito pouco ou demais, o resultado será sempre vocês não serão lidos. E aquilo que vocês querem dizer não será ouvido. E esse é o objetivo. Nós precisamos nos transformar em autores para quebrar aquele ciclo vicioso. Quando eu tenho algo que vale a pena contar, que vale a pena ser dito. Se eu chegar para vocês e falar assim, escrevam 15 minutos, no tamanho de uma página, sobre o que vocês quiserem. A maior parte das pessoas gastará os 15 minutos tentando decidir sobre o que escrever. O maior problema é o primeiro, o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Nós vamos então abordar ao longo do curso esses dois problemas, tanto quando começar quanto o quando está bom. O quando começar está fortemente relacionado com isso. Quando é que eu tenho alguma coisa para falar? Isso está relacionado com uma dificuldade que nós temos de identificar e de diferenciar o que é importante e o que é interessante. Qual dos dois depende de quem está lendo? O interessante. O interessante tem a ver com opinião? Não necessariamente. Você pode ter uma opinião que é interessante, uma opinião que é importante, mas as duas coisas não estão vinculadas, não. A Taline disse pra gente que o que é interessante depende de quem está lendo. O que é importante, em geral, é importante para todo mundo. Então, se alguma coisa que vocês acham que é importante só para um grupo pequeno de pessoas, como os leitores de X-Men, essa coisa não é verdadeiramente importante. Se você vai escrever sobre alguma coisa que é muito importante, então você já está de cara ganhando um público amplo, se você selecionar bem aquela coisa, tá? Aí a gente entra a sua capacidade de selecionar o que é realmente importante do que não é. Isso tem a ver com critério, é uma das coisas que a gente vai falar lá para frente. Renata trouxe para a gente uma questão de critério.
né? Uma forma de ajudar a gente a descobrir o que é importante. Algo que afete a sua vida é importante. Algo que afete a vida de muitas pessoas é muito importante. Né? Algo que afete a sua vida, mas não afeta a vida dos outros, é meio importante. É importante para você, mas... Né? O que é importante e o que é interessante? Política é importante. Por quê? Afeta a vida de todos nós. Né? Pode não ser interessante. Então veja, foi descoberto um novo planeta com a sonda que a NASA lançou há 3 anos atrás. Importante ou interessante? Então estamos medindo agora importância apenas com base em um critério, que foi o critério que a Renata deu. Como isso afeta a nossa vida. Quanto a descoberta de um novo planeta afeta a nossa vida? Nada! Não estou dizendo que não é. Para o cara que vai fazer a tese dele com base nesse planeta, é importante. No futuro, quando nós exaurirmos todos os recursos naturais desse planeta e nos mudarmos para esse novo planeta descoberto, ele será importantíssimo, afetará a vida de todos nós. Hoje não afeta nada. Contexto pode ajudar a determinar a importância. Juliana, que é minha aluna, que trabalha com metalotioneína, também colocou outro dia lá no nosso grupo de discussão que descobriram que a metalotioneína pode assumir uma nova conformação e assim se ligar a mais metais pesados. Isso para nós é importante, para vocês não. Porém, se eu disser que essas proteínas ajudam a proteger o corpo de estresse oxidativo e de contaminação por metal pesado, que está em tudo que a gente mexe, ela passa a ser importante. Exemplo de uma informação pouco interessante e muito importante. Controle de gastos do governo foi do corte para o orçamento de 2012, a ciência e tecnologia foi fortemente afetada e nós teremos aí uma redução de 30% do orçamento. É interessante? Afeta todos nós? Afeta. Então é importante. Ela passa a ser mais importante para a gente porque nós somos da área de ciência e tecnologia. A minha mãe afeta menos. Então, o que eu dei na hora que eu falei somos todos da área de ciência e tecnologia? Contexto. Se você vai escrever uma coisa que você sabe que é importante, mas talvez o seu público-alvo, talvez o público, não saiba reconhecer a importância, se você dá contexto, você pode transformar alguma coisa não em interessante, mas em importante. Alguma coisa que as pessoas não reconhecem como importante porque de repente não tem o critério e elas passam a reconhecer. Não importa o quanto você contextualizar, não importa o seu talento para contextualizar, o leitor pode não ter a menor interesse por vida extraterrestre. Não há o que você possa fazer para mudar isso. Um cara pode achar teta de vaca a coisa mais interessante do mundo e ele vai ficar conversando com a Daisy horas sobre aquilo, o cheiro. Não, mas você realmente não gosta. Eu adoro o cheiro de pasto, bosta de vaca. Se o que é interessante depende do leitor, o que você acha interessante importa muito pouco. Importa para você. Se você usar o que você acha interessante como critério para escrever, você vai escrever para você mesmo. Se escrever é um ato de coragem, todo mundo tem uma vaidade que não quer ver essa vaidade massacrada ou ignorada. Tá? Então, é importante você saber, na hora que você escreve, o que você pode esperar daquele texto. Porque isso não vai te dar frustração e você vai continuar escrevendo. Então, se você escolhe um assunto para escrever achando que vai dar um maior ibope e não dá, você fica triste, entendeu? Na hora que você coloca um texto no blog e ninguém comenta, é frustrante. Ainda bem que tem o Google Analytics que eu vou lá e vejo, um monte de gente leu, só não quiseram comentar.
A mãe de um amigo meu escreve um blog, aquele blog que mostra fotos de cãezinhos, né, filhotinhos, e fala assim, é uma citação, exatamente, esse tipo de blog aí. Ela tem em média 60 comentários por texto. O que é interessante para uma pessoa não é interessante para outra. Você tem que saber com o que você está lidando, porque você escreve sobre um negócio tão bacana e... Sim, se é bacana para você, mas quando você escreve, você descobre que as outras pessoas não acham aquilo interessantíssimo.